Olá, bem-vindos a mais uma edição do Papo de Negócios, o podcast do Movimento Econômico que está trazendo uma série de reportagens sobre a reforma tributária. Estamos aqui com Alexandre Albuquerque, advogado tributarista, do Ivo Barbosa, Advogados e Associados. Seja bem-vindo, Alexandre. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui junto com vocês. Pronto, nessa série sobre reforma tributária, o Papo de Negócios já teve um primeiro episódio sobre o impacto da reforma nas médias e pequenas empresas com relação aos créditos tributários. Teve um segundo episódio sobre o impacto da reforma na construção civil. E neste episódio, a gente vai falar sobre o impacto que a reforma tributária vai trazer à indústria. A primeira pergunta é: qual a primeira alteração que a reforma tributária vai trazer à indústria? Primeiro, eu acho que importante alteração que a reforma traz para o setor da indústria é a simplificação. Hoje a indústria é obrigada a pagar PIS, COFINS, ICMS, IPI, e esses 4 tributos serão reunidos em 2 tributos, a CBS e a IBS. Então, essa simplificação acho que é importante para a indústria, além de trazer uma uniformização dessa carga. A indústria vai ganhar muito nesse sentido. Vai ganhar, inclusive, né, Alexandre? Porque a gente já entrevistou gente da indústria que tinha um departamento só para calcular quanto ia pagar de ICMS, né? O custo Brasil, sem dúvida, acho que o principal ponto que essa reforma ataca é o custo Brasil. O custo de apurar e pagar o imposto, porque no Brasil não basta só pagar o imposto. Eu tenho que pagar toda uma estrutura para saber quanto eu devo, né? E isso vai, no final, para o preço. Esse é um avanço importante que a reforma tributária traz, olhando o setor industrial como um todo. Mas é preciso que a gente compreenda o setor industrial e suas especificidades. A indústria pernambucana, a indústria nordestina, a indústria paulista, né? Há indústrias com realidades muito diferentes que terão impactos muito diferentes. Pronto, é aí que a gente quer chegar. A indústria nordestina. Qual é o impacto da reforma tributária na indústria instalada no Nordeste? O grande impacto é o fim dos incentivos fiscais. Com o fim dos incentivos fiscais, a indústria do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que são regiões do país que mais oferecem incentivos fiscais, essas passam a estar impedidas de ter incentivos fiscais pautados no ICMS. A gente precisa ter em mente que o incentivo fiscal traz para a indústria incentivada uma vantagem competitiva enorme, porque uma coisa é a carga tributária nominal, é aquela que está no papel. Então eu vou pagar 20% de ICMS. A outra é a carga tributária real, efetiva, aquela que sai do caixa. Então, a indústria incentivada, apesar de estar sujeita a uma carga nominal de 20% no ICMS, por exemplo, ela desembolsa 4, 5% desse imposto. Por causa do incentivo Por fiscal. causa do incentivo fiscal. E isso ela perde. Então, todo esse ganho artificial provocado pelo incentivo deixa de existir. E ela passa a ter que encarar todas as outras indústrias sem essa vantagem artificial. Ela vai ter que encarar o concorrente industrial buscando vantagens em escala de produção, custo de produção e em outros fatores que não mais o tributário. Certo, mas aí vem uma grande questão. Vai ocorrer uma migração das indústrias que estão instaladas aqui para o Sul e Sudeste? Essa é uma questão importante. A gente precisa entender que no modelo da reforma tributária, o que foi que se fez? Se pegou a carga tributária efetiva e não a carga tributária nominal, quanto de imposto se arrecada efetivamente com esses tributos, e se propõe uma redistribuição dessa carga, trazendo uma alíquota uniforme. Então, se a indústria do Sul pagava 20% de ICMS e a indústria do Nordeste pagava 10% de ICMS, agora ambas pagarão 15%. Para a indústria do Sul, haverá uma economia tributária importante, porque ela vai pagar 5% a menos de tributo. Para a indústria do Nordeste, haverá um ônus tributário importante, porque ele vai deixar de pagar 10 para pagar 15. Então, tudo aquilo que vai ser reduzido da carga tributária da indústria não incentivada será acrescido à carga tributária da indústria incentivada. Esse é um problema concorrencial que a indústria precisa estar preparada, porque tem dia e hora para o incentivo acabar.
Então, 31 de dezembro de 2032 é o termo final dos incentivos. Eu tenho que, até lá, estar pronto para concorrer no mercado sem incentivo. Lembrando ainda que eu tenho passos anteriores a isso. Então, já começa em 2028 o processo de desmame do incentivo. Então, gradativamente, o incentivo vai ser reduzido e a indústria vai ter que conviver com a realidade de custo maior. A indústria hoje incentivada, principalmente a indústria do Nordeste. Volto a frisar, acho que o Nordeste das regiões do Brasil é uma das mais incentivadas e uma das regiões que tem mais incentivos pautados no ICMS. Porque a região norte também é uma região muito incentivada. Só que a região norte tem incentivos pautados muito mais na lógica da Zona Franca de Manaus. E o sistema da Zona Franca de Manaus, o sistema de incentivos da Zona Franca de Manaus foi em alguma medida preservado. Então, a indústria do norte talvez não sofra tanto, porque continua com a proteção e a reforma prevê isso. Por exemplo, o produto fabricado na Zona Franca de Manaus, que tenha um similar fabricado fora da Zona Franca, continuará sujeito ao IPI. Certo, mas Então, voltando ao Nordeste, corre o risco da desindustrialização ser maior no Nordeste por causa da reforma tributária? é isso que eu queria falar do IPI. Esse risco corre e será mais percebido pelo Nordeste, porque a Zona Franca tem lá a sua proteção em relação ao IPI. O Centro-Oeste é uma região muito agrícola, então o setor agrícola ele já é naturalmente e historicamente um setor desonerado. Então, por mais renúncia que deixe de existir, até na nova proposta de reforma, não é um setor tão onerado assim. E onde é que vai ficar a grande perda no Nordeste? O Nordeste, sem dúvida, é uma região que não terá compensações, como tem a região Norte, que não terá regimes especiais favorecidos como parte importante da atividade da região Centro-Oeste e que terá que suportar a perda dos incentivos integralmente. Certo. E como é que fica essa questão com relação ao polo automotivo do Nordeste? A gente tem pelo menos duas plantas aqui, a de BYD, na Bahia, e a da Stellantis aqui em Pernambuco. Todas duas têm muito incentivo fiscal. Como é que vai ficar esse setor automotivo do Nordeste? São dois exemplos bastante interessantes. São duas unidades industriais que precisam estar preparadas para serem competitivas a despeito dos incentivos. Essas duas unidades, sem dúvida, elas precisarão repensar seu modelo de atuação para serem competitivos a despeito disso, apesar de termos na reforma a previsão de um fundo voltado para o desenvolvimento. Só que não é um fundo mais dedicado à região norte, nordeste, o centro-oeste. É um fundo dedicado ao Brasil. Um fundo onde todas as atividades industriais poderão acessar. O que eu imagino em relação a isso é que atividades relevantes como essa automotiva consiga acessar mais facilmente a esses fundos e possa buscar um mecanismo de compensação dessas perdas dos incentivos. Atividades industriais menos relevantes talvez tenha mais dificuldade de acesso a esses fundos. E sem contar um dado importantíssimo. Como é um fundo nacional, é um fundo que prevê na sua própria estrutura essa necessidade de distribuição no país inteiro, inclusive com a maior parte da distribuição para a região sudeste do país, você vai ter também indústrias relevantes da região sudeste passando a poder acessar fundos incentivados, o que ela nunca teve. Então, você tem sim um cenário onde a indústria do Sudeste poderá, numa das poucas oportunidades, acessar fundos incentivados, reduzindo seus custos operacionais e ganhando em competitividade. Essa competitividade é muito desleal, né? Porque aqui a gente já não tem infraestrutura nem educação no mesmo patamar que o Sul e Sudeste. Como é que vai ficar isso? É verdade. A gente não só não tem infraestrutura, como a gente não tem todo um conjunto de empresas satélites, porque o custo da atividade industrial, o custo da indústria, não é só o custo próprio da mão de obra dela que está ali inerente à parte da atividade que ela faz,
toda a indústria ela depende de um conjunto de outras indústrias. Então, não existe uma indústria hoje isolada, não existe uma indústria completamente verticalizada. Então, a indústria ela faz um pedaço do processo industrial. A grande vantagem da indústria do Sul é que, apesar dela fazer uma parte desse processo industrial, ela tem uma série de outras indústrias satélites que fazem as outras partes do processo industrial e fazem um todo se completar. E ela ganha muito no sentido da logística, do custo, né, de acesso a esses produtos intermediários que reunidos vão formar o produto final. A grande dificuldade que eu vejo da indústria nordestina é que ela não tem esse conjunto de empresas satélites capaz de oferecer a ela um custo de produção menor. Então ela vai sofrer, imagino eu, com uma carga tributária uniforme, sem uma condição de produção semelhante à condição de produção que tem uma indústria do Sudeste. Entendi. E a carga média da indústria hoje vai ser menor ou maior com a reforma tributária? Pelos números que se mostram até agora, é óbvio que quando a gente fala de carga média, tudo ainda a estimativa do governo, porque o próprio projeto de reforma prevê diversas revisões até a fixação desta alíquota, que se imagina ser de 26,5%, dessa alíquota definitiva. Se trabalharmos com essa perspectiva de 26,5%, eu diria que a indústria ela vai sofrer uma redução da carga tributária nominal. Então, a carga tributária nominal da indústria vai ser reduzida. Lembrando aquele comentário que a gente fez lá no início. Muitas empresas têm carga nominal, mas não paga aquele imposto. É o que vocês chamam de carga tributária fictícia. Isso. A gente precisa separar o que é a carga tributária fictícia nominal do que é a real. Aquela que eu ponho a mão no bolso e vou pagar o tributo. Então, às vezes, eu destaco 20 e só pago 5. Entendi. Mas aí você diz que essa carga tributária é fictícia porque ela hoje já recebe muito incentivo. E com a reforma tributária isso vai acabar. Vai deixar de existir. Então, na hora que você vai ter uma alíquota uniforme, que é menor do que a alíquota nominal de hoje, mas é uma alíquota que eu tenho que pagar, isso tirará vantagens competitivas da indústria nordestina comparativamente com a indústria do Sudeste. A indústria do Sudeste hoje tem uma carga nominal muito próxima da carga efetiva. O que ela diz que paga, o valor que ela destaca numa nota fiscal é praticamente o que ela paga. Já a indústria nordestina, não. A indústria nordestina destaca um valor da nota, mas paga um valor bem aquém daquele que lá destaca. Na hora que ambas tiverem que destacar e pagar a mesma coisa, a vantagem competitiva do Sul cresce bastante. Cresce bastante. Então, a última pergunta que eu tenho a fazer a você é o seguinte. Se você fosse dar um conselho aos governadores do Nordeste, qual era o conselho que você daria e às federações de indústria para se prepararem para esse momento que vem por aí? Eu acho que a gente precisa apostar na infraestrutura. Acho que o Nordeste sem infraestrutura terá dificuldades. A gente precisa apostar na diversificação dessa atividade industrial, para que eu tenha também indústrias que eu chamei de indústrias satélites capazes de fornecer esse produto intermediário de forma competitiva. E até que se chegue a esse mundo ideal, acho que a gente precisa forçar um privilégio ao Nordeste no acesso a esses recursos subsidiados dos fundos de desenvolvimento. Não dá para o Nordeste ter um acesso semelhante ou até menor do que o Sudeste. Se o governo nacional precisa investir no desenvolvimento do país, ele precisa investir muito mais aqui, porque a diferença do desenvolvimento é muito maior aqui. E acho que essa mobilização que o Nordeste precisa compreender. O Nordeste precisa se mobilizar para que não se perca a atenção do Nordeste e se volte a atenção ao desenvolvimento do Sul e Sudeste. A Sudene foi, durante muito tempo, um instrumento fantástico. Ao longo dos anos, a Sudene perdeu um pouco de sua força, e aí essa força que a Sudene perdeu foi substituída pelo esforço de cada governador em renunciar à arrecadação própria do Estado, e agora, mais do que nunca, é hora de restabelecer essa força da Sudene ou de qualquer outro órgão com essa finalidade,
para que ele tenha novamente a capacidade de mover essa máquina industrial do Nordeste. E outra coisa, né, Alexandre, que pode acontecer também, que a gente já conversou até sobre isso. O Nordeste corre o risco de ficar com fábricas de baixo valor agregado, como, por exemplo, produtos de limpeza e água sanitária. Não é? Alguns produtos, né, olha a atividade industrial como um todo, alguns produtos eles têm dificuldade de percorrer longos caminhos. Você deu aí um exemplo de um setor importante que não dá para eu fabricar até um refrigerante, uma água mineral ou um produto de higiene no sul e trazer de caminhão até o Nordeste. Eu vou estar transportando água, né? E isso vai encarecer bastante o produto. Então, atividades em que o custo logístico, o custo de transporte no Brasil é determinante para o preço final. Essas atividades, sim, devem continuar privilegiando as localizações regionais, porque elas já fazem isso não em função, inclusive, dos incentivos. Elas fazem isso em função da necessidade de ter um preço acessível na região. Então, quando uma indústria que envolve um grande volume de transporte sai do sul e se instala no Nordeste, ela se instala no Nordeste porque aquele produto não consegue viajar tanto tempo de estrada. Aquilo inviabiliza o negócio. Aquilo vai trazer uma perda de competitividade para ela, inclusive comparativamente com o que está lá no exterior. Esse é um outro fator importante. A gente tem conversado muito sobre essa perda de competitividade Nordeste versus Sudeste. Mas tem uma perda de competitividade importante, que é do Brasil versus os agentes externos, a Certo. China e etc. Aí a gente quer agora que você explique para quem está acompanhando a gente como é que essa concorrência vai ocorrer. Com a reforma tributária, qual vai ser, como é que essa indústria daqui vai concorrer com os produtos chineses? Como é que vai ser isso? Essa é uma preocupação relevante. Imagine que a indústria da China vai pagar o mesmo imposto que a indústria do Brasil. Só que a China tem uma estrutura de custo Muito menor. muito menor. Então, se hoje, às vezes, a gente já lamenta e já sofre aqui na região com essa concorrência, muito mais difícil será quando o produto nacional e o produto importado tiverem essa mesma carga tributária. Quando a gente pensa em acordo internacional, isso é muito bonito no papel. As cargas nominais são as mesmas, mas na vida real, a indústria nacional paga menos imposto do que a indústria da China que vem vender o produto aqui. Com o novo modelo da reforma tributária, essa indústria de fora do país vai pagar exatamente o mesmo que paga a indústria local. Esse é um ponto de atenção importante. E isso pode contribuir para um processo de desindustrialização, aumentar mais ainda esse processo que a gente já está vivendo no Brasil. Eu escuto, por exemplo, muitas reclamações dali da região de Caruaru, do Agreste, da invasão de produtos chineses. Nesse mercado de fios, tecidos, confecções, você tem uma invasão enorme. E você hoje já sofre com essa invasão, apesar da indústria local ser amplamente incentivada. Quando você olha a carga tributária que sofre uma indústria de fiação, tecelagem e etc., nesta região, ela é muito menor do que sofre a tributação de um produto que vem pronto lá do estrangeiro. Quando essa indústria daqui tiver que pagar o mesmo que a indústria que está lá na China paga, há sim uma chance grande de uma invasão do mercado por produtos estrangeiros. A gente precisa, nesse conjunto, até voltando à tua pergunta anterior também, investigar e apostar mais nas vocações de cada região. Talvez essa é uma outra reflexão importante que a gente sempre foge e sempre tenta, por instrumentos artificiais, romper com essa questão, mas saber qual é a vocação do meu Estado e onde é que o meu Estado é competitivo por fatores inerentes a ele próprio vai ser determinante para saber quem vai sobreviver ou
ou não a um novo modelo como esse Então, que se se propõe. você fosse dar hoje um conselho às federações das indústrias do Nordeste, qual seria? Briguem por um novo Fundo de Desenvolvimento Regional e que seja massivamente dedicado ao Nordeste. Obrigada. Eu que agradeço. E a gente está encerrando aqui mais um Papo de Negócio.